Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa primeira aula de questões comentadas da disciplina de Programação Web 1, certo? Aqui nós estamos iniciando o nosso estudo sobre HTML. No caso, vocês já aprenderam o que é HTML, o que nós podemos utilizar como programa para executar o código, né, que a gente vai produzir em HTML. No caso, eu já falei que ele pode ser executado em Notepad++, mas também em NetBeans, certo? Que é o programa que eu vou utilizar agora e ele é a versão 12.1, certo? Aqui eu estou utilizando. Então, agora, nós vamos criar um projeto para o HTML, File, New Project. Então, o NetBeans, ele é bem prático. Por quê? Porque ele aceita PHP, C, C++, e o HTML, que no caso aqui é o HTML5, certo? Que é o que a gente vai utilizar agora. Next. Aqui é onde vai digitar o nome do projeto que você quer criar. Então, eu vou criar o nome Proj.html, certo? Agora, aqui é exibido o caminho do meu projeto. No caso, vai estar dentro da pasta NetBeans, que está dentro de Documents, que está dentro de Wilka, dentro de Users e dentro de C2.barra, certo? É aqui onde vão ficar os seus arquivos, tá? Então, você clica aqui em Next, Next e Finish, tá bom? Então, o NetBeans, ele já dá todo o esqueleto principal do HTML, tá? No caso, ele aqui exibe o doctype HTML, a tag HTML, tag head, title, que é onde você vai inserir o título principal da sua página HTML. No caso, a gente vai colocar para ser HTML. Aqui, nós vamos colocar uma frase, né, para ficar exibindo para o usuário. Aprendendo HTML, tá? Então, isso daqui é o que vai ficar exibindo para o usuário. Aprendendo HTML e HTML, certo? Que vai ser o título da minha página principal. Então, aqui nós temos as tags principais do HTML. É só clicar aqui. E agora você vai lá naquela pastinha que eu falei o caminho agora há pouco, se lembram? Quando você for criar o seu projeto em HTML. Pronto. Aqui, ó, está dentro de NetBeans, dentro de documentos, tá bom? Então, o nome do meu projeto qual foi? Foi Proj.html. Então, eu venho aqui nesta pastinha, Public HTML, e aqui vai ter o meu arquivo, certo? Geralmente, ele dá como padrão o nome index, que vai ser a página principal do seu documento HTML, tá? Mas você pode renomear ou criar um programa com um nome diferente. Então, aqui você dá 2 cliques, né, em cima. Percebam que ele está com o ícone do Google Chrome. Por quê? Porque este é o meu navegador padrão, tá? Então, aqui é como o usuário vai ver a sua página em HTML, tá? Eu coloquei aqui para ser HTML o título da minha página principal, né? E aqui a frase que o usuário vai ver, que no caso é aprendendo HTML, tá bom? Então, aqui nós temos o projeto que a gente acabou de criar, mas eu já tinha um outro projeto aqui, certo? Para apresentar para vocês. Com exemplos que eu criei, certo? Que o nome do projeto aqui é Aula Comentada 1. Eu criei com este nome. Vamos aqui para o primeiro exemplo, né? Eu criei este código aqui, né? Como eu falei para vocês, o NetBeans já dá o esqueleto principal do HTML e ele já vem com o doctype HTML, que vocês já aprenderam para que serve, com essas tags HTML, head, body, né? O título desta página aqui vai ser o quê? Aula Comentada 1, HTML. É isto que vai aparecer na guia lá do navegador, tá? E esta frase aqui é o que vai aparecer para o usuário, tá? No caso, eu utilizei as tags P e B. O P serve para criar um parágrafo e o B, geralmente os navegadores reconhecem como negrito, tá?
Então aqui, ó, é só clicar neste botão e agora você vai lá para o nome do projeto, que não é mais Proje HTML, agora é aula comentada 1, tá bom? Public HTML Index, dá 2 cliques e já vai automaticamente para o seu navegador padrão, tá? Como eu falei para vocês, ó, aula comentada 1 HTML é o nome agora do meu título. E o Wilka é a frase que eu coloquei para ser exibida para o usuário, tá? Ela ficou em negrito porque eu coloquei a tag B, que o navegador reconhece como negrito, tá? Então, aqui eu tenho um outro exemplo, né? Em que o nome do título agora é exemplo 2 HTML. E eu inseri essas tags aqui, tá? Para você verificar o que é que acontece quando eu insiro H1, H2, H3, H4, H5 e H6. E por fim aqui eu criei um parágrafo com essa tag B, certo? Que no caso vai ser exibido segundo o exemplo HTML, tá? Então aqui, ó, como vocês podem perceber, vai ser apresentada aqui a estrutura do meu código que vai ser exibida no navegador, tá? Como vocês podem perceber, aqui tem o HTML, head, o título, né? Body e todas as tags que eu utilizei dentro do body, tá? Então aqui, quando eu quero executar este código, eu clico aqui e vou lá na pasta em que está o meu projeto, que no caso aqui é aula comentada 1, e agora vai ser o exemplo 2, né? No exemplo 2, vai aparecer desta forma aqui. Antes eu tinha aula comentada 1 HTML. Agora eu tenho o exemplo 2 HTML como meu título da página principal. E como vocês podem perceber, quando eu utilizei o H1, H2, né, até o H6, foi mudando a proporção desta frase, certo? O H1 é o título principal aqui do documento, né? É utilizado para fazer o título principal do documento. E nós temos aqui H2, H3, H4, H5 e H6. O H1, como vocês já sabem, tem a maior importância e o H6 a menor importância. Aqui eu criei um parágrafo, né, para ficar exibindo esta mensagem, que no caso é segundo o exemplo HTML, tá? Vamos para mais um exemplo? Agora vamos para o exemplo 3. Certo? Aqui eu não modifiquei, mas eu posso modificar agora o meu título. Vou botar exemplo 3, né? Para ser o título da minha página principal, vai ser exemplo 3. É aquele que vai ficar a mensagem naquela aba do navegador. Certo? E aqui eu coloquei algumas tags, né? Para vocês verificarem o que acontece, qual a diferença entre elas. No caso, eu coloquei strong em small, certo? Aqui seriam as tags de ênfase, tá bom? Então, para executar, eu vou aqui na página, certo? Exemplo 3 é o que eu coloquei para ser o título da minha página principal. E agora, como vocês podem perceber, as frases estão sendo formatadas de modo diferente. Aqui a tag strong, tag in, certo? De acordo com o que eu coloquei lá no meu código, tá? E no exemplo 4, nós temos este outro aqui, certo? Onde também podemos pré-formatar o nosso texto, né? Onde aqui, neste exemplo, os espaços e as quebras de linha são considerados pelo navegador, porque se você não pré-formatar, ele não vai reconhecer esse tipo de coisa, certo? No caso, seria o espaço e as quebras de linha, tá? E aqui também eu tenho a tag code, né? Em que vocês já sabem que é quando eu quero utilizar um pequeno trecho de código de programação e quero que esse pequeno trecho seja exibido pelo navegador, para que ele entenda que isto é um exemplo e não faz parte do meu código de programação, tá? Então aqui, ó, temos a tag H1,
exemplo de texto pré-formatado. Eu coloquei aqui para ser o meu título, né, do documento HTML. No caso aqui ele vai ficar em negrito, tá? Porque eu estou utilizando a tag B. O pré aqui é para formatar, né? Pré-formatar. No caso aqui ele vai considerar as quebras de linha e o espaçamento, certo? Se eu colocar bem assim, ele vai ser considerado. Aqui eu coloquei uma tag H2 para ser um subtítulo, né? No caso, ele vai ficar também em negrito porque eu estou usando a tag B. E eu coloquei a frase aqui, exemplo de códigos, certo? Utilizei a tag P para fazer um parágrafo. E coloquei a frase, em Java usamos system.out.println, que é o comando usado para imprimir dados. Esta frase aqui vai ser exibida desta forma, porque eu utilizei o code. Então, assim ele entende que é um exemplo, tá bom? E não faz parte do meu código de programação. Este exemplo 4 aqui vai ser o título principal da página, que é o que vai ficar lá na abinha superior, certo? Do seu navegador. Então, aqui nós vamos rodar, né? Vamos lá, clicar 2 cliques em exemplo 4. E aqui eu já tenho o meu exemplo no meu navegador, né? Como vocês podem perceber, nós temos aqui exemplo 4, que é o que eu dei. O título principal para esta página foi o exemplo 4. Aqui, como eu mostrei para vocês, né? Ele ficou com este título. Quando eu usei o H1, né? Que é a tag. Ele ficou em negrito, porque o navegador geralmente considera o que está dentro da tag B como negrito. Temos aqui o texto pré-formatado, certo? Eu coloquei só um espaçamento aqui para vocês terem noção do que acontece. No caso aqui, vocês podem perceber que ele realmente identificou esse espaçamento. Poderia também ter uma quebra de linha que ele também identificaria, certo? Aqui eu coloquei uma subseção com H2 e uma frase nela, certo? Como vocês podem perceber, ele realmente identificou o meu comando de programação system.out.println como sendo um exemplo daquele documento em HTML, certo? Por quê? Porque eu utilizei a tag code. Se eu não tivesse utilizado a tag code, ele não identificaria desta forma, ele pensaria que faz parte do meu código de programação, tá? Então, gente, por hoje é só e até a próxima aula.